Fala galera, estamos aqui no nosso primeiro podcast da Niva Tecnologia e hoje o nosso bate-papo é sobre evolução profissional no mundo da TI. Uma jornada que começa no estágio e pode te levar a voos muito mais altos. E para esse bate-papo, eu tenho aqui 3 pessoas super especiais que trabalham junto com a gente. Um deles começou no estágio e hoje é analista de suporte. A outra tá vivendo essa fase do estágio agora. E eu trouxe o chefe deles para fazer aquelas perguntas, aquele teste de habilidades técnicas aqui na hora. Então, vamos conhecer eles um pouquinho? Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo. Sou antigo estagiário da Niva TI. Estou lá há 1 ano e meio, um pouquinho mais. Comecei nessa jornada como estagiário, passou 6 meses e eu fui efetivado. Fora isso, me formei em análise de desenvolvimento de sistema. Acaba que na Niva eu não trabalho tanto com isso, mas faz parte. Boa tarde, eu sou a Lohane, atualmente estudante de Ciência da Computação e estagiária na parte de TI para suporte interno de colaboradores. Bacana, boa tarde pessoal, meu nome é Ayrton, sou o gerente técnico da Niva, o chefe, como a Natália falou, dos dois aí, vamos ver se eles estão aptos às perguntas que nós vamos fazer aí, né? É isso. E eu sou a Natália Ribeiro, trabalho no time de marketing da Niva. Então, vamos começar, né? A gente preparou algumas perguntas pra galera conhecer, saber como é esse início, essa jornada muito importante, principalmente para quem tá pensando em iniciar, né, no mundo da TI e no mundo em geral, assim, do mercado de trabalho. E conta pra gente como é que foi esse início, como vocês conheceram a Niva, como foi esse processo até chegar a falar assim, vou começar o estágio na Niva. Beleza, acho que eu posso começar falando. O primeiro baque já foi a entrevista, que eu já fiquei morrendo de nervosismo. Tava com medo de tudo. Exatamente. E aí a Patrícia foi me falando como funcionava a empresa e já foi meio que me abrindo uma visão que eu não tinha antes de entrar na Niva. Depois que eu entrei lá era tudo meio assustador, eu acho, porque eu não conhecia muito de redes, minha formação era outra. E aí, com o tempo, todo mundo foi me acolhendo super bem. E aí, eu acabei me adaptando fácil à Niva. E acho que quando você se esforça para conseguir alguma coisa, acaba dando certo. Sim, eu conheci a Niva foi por uma indicação. O meu começo também foi desafiador, porque eu vinha da área de programação, back-end, e não tenho conhecimento muito profundo na área de redes e ainda estou me desenvolvendo. Eu acho legal que a Niva tem muito disso da galera começar no estágio, né? E ir se formando, se fazendo dentro da empresa. É uma empresa onde abre esse leque de possibilidades. Eu também comecei lá como estágio e hoje já sou responsável. Tenho crescido profissionalmente lá dentro. Então, eu acho muito legal isso, porque as pessoas realmente enxergam isso dentro da empresa, né? Uma evolução profissional constante, né? E é muito legal isso, porque não é toda empresa que está pronta para poder falar assim, eu quero crescer aqui dentro. Tanto que a gente pode olhar que é comum ver pessoas que estão lá dentro da Niva há 5, 6, tantos anos, né? Sim, isso é muito comum até no nosso time técnico, né? O perfil das pessoas lá são de pessoas que já estão há muito tempo, né? Uhum. E a maioria começaram como júniors mesmo, né? E hoje já são nossos analistas sêniores lá, que estão 5, 6, 7 anos dentro de casa, né? Então, é uma empresa que realmente dá essa oportunidade de aprendizado. Né? Então, eu falei muito para eles isso na entrevista, né? Aqui, realmente, você vai poder ter essa oportunidade de aprender com as pessoas que estão dispostas a ensinar. Exato. Exatamente. Isso é muito legal. E falando um pouquinho sobre desafios e coisas que a gente vai aprendendo, eu acho que tem sempre um momento da nossa vida no estágio que a gente fala assim, cara, vou passar por um desafio muito maior agora. Desafios que vêm mesmo pra falar assim, cara, é isso, é o que eu quero. E quando você percebeu, Edu, que você estava pronto pra participar desses desafios maiores, porque a gente começa no início, né, fazendo uma coisa mais básica e tal, um pouco dentro da nossa zona de conforto, mas quando você percebeu que você realmente queria se jogar projetos e essas outras coisas? Acho que um grande diferencial ali da Niva é porque você está sempre perto de pessoas que já estão lá há muito tempo e que
manjam muito de determinada solução. Então, isso, se você tiver com o ouvido atento ali, você consegue meio que se jogando ali em algumas coisas. Acho que eu percebi quando eu comecei a me jogar em coisas que não fazia mais parte do estágio, digamos assim. Então, a galera foi me dando oportunidade e eu fui aproveitando. Acho que foi isso. No seu caso ainda tem uma particularidade, né, Edu? Que com o bloco que você foi efetivado, você já teve que enfrentar uma viagem aí, né? Não é? Exatamente. Pega esse desafio. Então já veio o maior desafio do tempo que eu tô na Niva, que Quando foi eu essa falei viagem. isso pro Edu, ele olhou assim pra minha cara, assim... Mas tem que ir pra onde? Ficar quanto tempo? Não conseguia só nem quase 2 idealizar. meses, Né? Mas Não é. foi 2 uma meses, semaninha, né? foi 2 meses em Sim. outro lugar. Isso é muito legal, porque você aprende muito com isso também, né? A gente só aprende assim, né? Quando coloca ali a cara a tapa, né? Então você tem que ali enfrentar o desafio, né? E com isso, com certeza, mesmo ele nunca tendo mexido com isso, né? Com a tecnologia do nosso cliente final lá, conseguiu se virar, né? E tem que se virar, né? Não tem jeito. Né? Isso é uma coisa importante lá da Niva também, que é ela te dá as opções. Uhum. Aí só cabe a você mesmo aproveitar. E se você tivesse... isso a pergunta é mais para os dois. Se vocês conseguissem colocar em pontos, assim, que vocês acreditam que foi um diferencial para vocês terem escolhido a Niva na hora de escolher fazer uma entrevista e tal. O que foram esses pontos que vocês falaram assim, cara, essa empresa é legal por isso, por isso, por isso, eu quero entrar nela por conta disso? A minha questão foi mais pela questão de desenvolvimento profissional e também pessoal, porque a gente desenvolve muito as soft skills, infraestrutura também da empresa é muito boa e a oportunidade da gente, mesmo como estagiário, participar de alguns projetos, mesmo que seja só para assistir, para ver como é que funciona. Isso é muito legal mesmo. Sim, acho que a Niva é feita de desafios, né? Então, todo dia, se você prestar atenção, tem algum problema ali que você, de repente, consegue resolver. Então, você tem que ir tentando. Eu sempre brinco com a equipe, né, com o time, que a gente tá ali para resolver problema, né? Então a gente tem que ter problemas para resolver, tem que ter desafios. Eu aprendi isso na Niva, inclusive. Eu acho muito legal do departamento técnico da Niva em si, mesmo sendo dividida por departamentos, né, e tal, é muito legal o como você aprende com o outro, né? Então, por exemplo, vocês principalmente têm grandes inspirações dentro da equipe de vocês, pessoas que são, assim, gênios, que a gente fala. E é muito legal como todo mundo tá ali pronto pra poder falar assim, eu tô aqui pra te ajudar, eu vou te falar o que eu sei pra você aprender. E eu acho que é assim que a gente realmente aprende, quando tem outras pessoas dispostas a ensinar. E não você tendo que aprender por si só. Não que não seja importante também, mas eu acho que ter pessoas que te apoiam nisso é uma diferença muito grande. Exatamente. O meu começo... em muitos estágios as pessoas não têm uma pessoa para poder te dar um treinamento interno de como que vai ser a sua semana, como você vai poder se organizar, como é que são as demandas. E eu tive 3 pessoas para poderem me auxiliar. Eu tive um acompanhamento durante 3 semanas com o antigo estagiário. Aí eu comecei a conversar com o Edu, que hoje é analista de suporte, e falei com outras pessoas da equipe também. Então foi bem interessante esse começo, porque você já tem uma visão de como que vai ser a sua rotina durante todo esse processo. Isso é muito legal mesmo. Sim. E aí, senhor? Manda aí Agora pode os começar? testes de conhecimentos gerais não pode aqui usar pra o teste vocês. King, hein? Não pode usar o teste. Para a gravação. Não, é brincadeira, pessoal. Eu acho que, como a Natália falou, é mais a gente bater um papo aqui de como vocês enxergam, né, esse desenvolvimento profissional, né, na Niva, né, e isso vale com certeza para a sua vida e a carreira como um todo, né. Então é importante a gente disseminar um pouco esse conhecimento, né, a história de vocês, a gente conhecer um pouco para que outras pessoas também tenham essas oportunidades, né. Então, aí, Edu, falando um pouco aí da Niva, né, até você comentou que isso é um ponto forte lá, que as pessoas estão ali para te ajudar, né? Como é que você enxerga, né, que como os seus colegas e os seus líderes, né, puderam te ajudar nessa transição de estagiário para analista lá na Niva? Sim. Como eu falei, é um diferencial da Niva. Eu já tive outros empregos e nenhum lugar foi como a Niva. Não tinha uma inspiração, digamos assim. E aí o fato da Niva de você estar lidando
todos os dias com problemas novos, mesmo que seja um problema simples, às vezes a pessoa vem, só dela vir perguntar para você, significa que você consegue resolver. Então, é sempre um aprendizado. Tá ali no meio de todo mundo e principalmente a equipe técnica que é, assim, de outro nível. Nunca estive em um lugar assim com tantas pessoas que têm tanto conhecimento assim e dispostas a passar para frente, né? A Niva é sempre muito bem reconhecida pelos nossos clientes, pelo nosso corpo técnico. Além de muitas outras qualidades, né, a gente sempre teve esse corpo técnico muito, muito forte, né? O nosso objetivo principal é entregar esse serviço de qualidade aos nossos clientes, né? E um ponto muito importante também é que as pessoas ali não estão seguras o conhecimento, né? Ela sempre faz questão de repassar, porque ele sabe que repassando vai diminuir até um pouco a carga deles também, né? Então é importante que tenha mais gente para ajudar, para ter esse conhecimento mais generalizado dentro da equipe, né? Sim. Uma pausa aqui, galera. Esse episódio está sendo patrocinado pela Playmobil. É uma operadora 100% digital que conecta você à qualidade e eficiência sempre. Então, quer saber mais? Acesse playmobil.com.br e já garante o seu. Pode continuar. Muito bem. Temos até patrocinador. Não é uma coisa mais chique, uma coisa assim, demais. bem... E para você agora, Lohane, o que mais impressionou ao entrar na empresa? Qual foi aquele impacto maior assim que você teve quando você entrou no seu primeiro dia lá, você toda tímida, né? Quase não falava, né? Diferente de mim, né? A Natália chegou falando pelos cotovelos, a gente teve que pedir para ela ficar quieta, né? Você sentou ali. A Natália é a exceção da regra, com certeza. Nossa, sério. Foi muito louco esse negócio de quando eu entrei, porque eu comecei lá na recepção, né? Então eu ficava só lá. Mas, nossa, eu não conseguia ficar ali, velho. Eu queria, oi, galera, tudo bem com vocês e tal. Mas é exceção da regra mesmo, Exceção não é da todo regra. mundo. Tirando as coisas que eu citei anteriormente, como a infraestrutura, eu acho que foi a disponibilidade das pessoas. Porque quando você é estagiário, você já entra com muito medo. Medo de errar, medo de fazer alguma besteira. Mas sempre tem alguém aqui pra te auxiliar, pra poder estar do seu lado e falar as coisas que você tem que fazer e, caso dê algum problema, como deve ser resolvido. Até porque lá você vai se desenvolver. Então, nunca me faltou um apoio, assim, desde os gerentes, a supervisor, ou então os meus colegas mesmo. Isso é foi muito essencial. legal. Isso é bom demais. E mais uma para você, Lohane. Como você tem aproveitado o conhecimento e a experiência dos colegas e os líderes da Niva? Nossa, a Ayrton sabe que eu pergunto bastante. Ela Então. gosta de perguntar, ela sempre vai lá na minha mesa fazer umas perguntinhas. Ayrton. lá. Sim. Quando as minhas demandas estão mais flexíveis, eu sempre peço apoio do Jorge, porque é uma pessoa que eu vejo muito como inspiração pelo crescimento dele, o Edu também. Então, eu sempre peço estudos, como que eles se prepararam para tirar as certificações, peço feedbacks do que eu posso melhorar. Isso é uma coisa que tem bastante na Niva, questões assim dos feedbacks. Isso é sempre para a sua melhora, então a gente sempre leva isso para um lado assim profissional, para o seu crescimento até pessoal mesmo, porque é o meu primeiro trabalho, então não só o primeiro estágio, é o meu primeiro passo para a minha carreira profissional. Esse negócio das certificações que ela falou é muito legal e eu olho muito pra isso. Assim, quando você precisa, eu que trabalho no marketing, você está sempre tendo que falar com os clientes, e é importante você saber o que você vende ali, né? O que você tá trabalhando naquilo. E eu sempre olhei para essas certificações que os meninos fazem, cara, é um desafio e tanto. Sim. Primeiro que não é no nosso idioma, né? Então a gente já tem que ter esse preparo de um estudo bem mais avançado. E aí eu fico me perguntando como o Edu já tirou certificações e como é o processo de se preparar para elas, como é que é isso, falando assim, na prática? Então, na prática, pelo menos o primeiro contato que eu tive com a certificação deu uma dorzinha de cabeça, porque eu realmente não sabia para onde ir, como começar. E aí, como eu falei, a Niva sempre companheiros ali, então todo mundo me explicou como fazia, qual era a melhor maneira. Então, acho que o que você pode fazer é buscar uma documentação oficial, né? Uhum. E buscar outro meio, né? A internet em si, você consegue pegar muita coisa. Então, eu acho que o mais difícil é você conseguir se organizar, porque a matéria acaba sendo bem extensa. Então, é começar a se preparar cedo,
tentar pegar todas as fontes possíveis, nichar isso e sempre tirar um tempinho para estudar. Acho que é a melhor forma de Parece tirar. que ele viu minha pergunta aqui, ó. Olha aí. Acho que ele colou minha pergunta eita. aí. Será? Não, mas assim, é só fazendo um complemento, né? Eu gostaria de perguntar justamente isso, né? Na Niva, a gente trabalha basicamente aí, né? Com soluções de segurança da informação, né? Então, para a gente prestar esse bom serviço ao nosso cliente final, né? Para a gente ser reconhecido pelos nossos parceiros, fabricantes, a gente tem que ter muita determinação, muita leitura, né? Tem que conhecer muito, né, das soluções. Isso demanda um tempo muito grande, né? Sim. Então, como é que você se organiza, né, no seu dia a dia para ter esse conhecimento, para a gente poder continuar mantendo esse padrão nosso de excelência de entrega ali das nossas soluções, de um suporte eficiente, né? Cumprindo todos os SLAs, porque a gente tem SLAs muito curtos de atendimento. Então, a gente não pode ter somente você pode ficar o dia inteiro estudando aí, que a gente não pode. Se bater um chamado ali, em 15 minutinhos você tem que responder, né? Então, a gente tem que ter uma organização muito boa para isso, né? Como é que é o seu dia a dia? Como é que você consegue se organizar para isso? Uhum. Acho que com o tempo você vai entendendo como alguns chamados funcionam. Então você vai vendo que tem um pouco de um padrão ali. Lógico, você precisa estudar outras coisas, né? Umas coisas mais complexas às vezes, mas a maioria dos chamados são coisas mais simples que você está acostumado a resolver. Quase um banco de dados seu ali, né? Exatamente. De conhecimento, né? Então você vai nichando ali o que você consegue resolver com mais facilidade, vai dando uma revisada, e os chamados que são um pouco mais complexos, você precisa demandar um pouquinho mais de tempo para estudar esses assuntos. Mas é tranquilo. Logo você vai ter esses chamados também, viu, Lohane? Já Você chegando. vai se preparando aí, que logo vai começar a cair uns pra vocês aí, pra você também. Isso aí, essa dor aí eu não passo, Eu já assisti alguns chamados e vejo que às vezes alguns são mais complexos, outros são mais rápidos pra você poder desenvolver. Eu acho que eu já assisti 3 e cada um foi diferente, nenhum foi parecido com o outro, depende muito. Isso é o legal da nossa profissão, Sim. né? Essa dinâmica, né? Sim. É muito dinâmico o nosso dia a dia. Dificilmente você vai ter um dia igual ao outro, né? Nesses atendimentos. Não no é nosso enrustido atendimento. os atendimentos, eles são bem... Isso é que é legal, né? Cada dia você tem que buscar mais esse conhecimento, buscar ler mais, né? você está sempre se desenvolvendo, isso é muito bom. Isso é bacana mesmo. E aí, pegando esse gancho aí também, como você vê o estágio como uma porta de entrada para oportunidades futuras na empresa, Lohane? Então, quando eu comecei o estágio, eu já tive contato com outros estagiários e também com o Edu, que foi a pessoa que eu mais tive uma ampla visão de como seria o crescimento profissional quando você entra como estagiário. O Edu, ele conseguiu a efetivação dele relativamente rápido, 6 meses. E já teve a viagem, que ele me contou como é que foi. E isso enche os olhos do estagiário, porque Com a gente certeza. já imagina como é que será a nossa Imagina, carreira. Vamos chegar nesse- Exatamente. tô aqui de boa. Vamos ali viajar? Mora fora, um pouquinho, 2 meses. Nossa! Imagina a minha surpresa, então. Porque eu passei 6 meses como estagiário. Eu estava preparado psicologicamente para viver mais 6 meses como estagiário. E do nada, apareceu a notícia. Não, você vai para São Paulo. Como você se sentiu quando quando a Patrícia chegou lá, o Ayrton chegou lá, vai falar assim, olha, Edu, chegou a hora. Não, então, antes disso tem um momento muito tenso. Que é o momento que a pessoa te Te chama. chama e você fica tipo assim, meu Deus, o que eu fiz? Aí você revê a sua vida toda, Só tem tudo duas que você opções. fez. Só tem 2 opções. Ou vai ser boa a notícia ou vai ser ruim. Ou vai ser ruim, Entendeu? Ser Graças chamado a Deus no foi RH bom. sempre dá uma dorzinha né? de barriga. Treme na base. Exatamente. Mas foi meio assustador, mas acaba que esse sentimento de sair da sua zona de conforto é gostoso. Sim. E é importante você estar sempre preparado, né? A gente sempre vai dar as oportunidades sempre vão aparecer, né? É o que a gente está falando aqui agora. A empresa é muito dinâmica, os nossos projetos são muito dinâmicos, então oportunidades vão sempre aparecer, né? E você tem que estar preparado para assumir a oportunidade. Não adianta nada ter aquela oportunidade e o Edu não estivesse preparado naquele momento, né? Exato. Então acho que isso que é um ponto muito importante aí, né? Essa questão do autoconhecimento, do autogerenciamento, né? De você ter esse autogerenciamento para conseguir
unir as duas coisas, né? Tanto o estudo quanto as suas atividades diárias, para estar preparado quando a oportunidade aparecer, acho que é um ponto principal aí do nosso dia a dia, né? O meu foi mais tranquilo porque minha gerente já é do RH, né? Então, quando ela me chamou, eu falei, um bate-papo normal, né? Eu já tava acostumada. Não foi assim, o RH tá me chamando. Então, foi mais tranquilo. Mas você fica, acho que bate aquele sentimento, assim, de... Nossa, vão vir responsabilidades maiores, né? Mas, ao mesmo tempo, você se sente grata porque você viu ali... Cara, eu tô sendo visto. Tudo o que eu venho trabalhando tá sendo observado por pessoas. E aí, quando a empresa te mostra, tipo assim... Nossa, a gente tá vendo e confia essa responsabilidade maior em você. Acho que o sentimento é muito, assim, de gratificação, né? Sim. Eu senti muito isso quando foi a minha vez. De reconhecimento profissional mesmo. Isso é muito bom. E até foi bacana a gente falando dessas coisas, né? Na primeira missão que eu passei para a Lohane, né? A gente teve um chamado de um equipamento que deu problema. Eu falei, vou passar isso aí para a Lohane, vamos ver como é que ela se vira nisso daí, né? Ela me olhou com uma cara assim, né? Como é que eu vou fazer isso? Falei, olha, você vai lá no Google, pesquisa e você vai conseguir sair do outro lado, né? Sim. E ela ficava, sabe aquele olhar assim, você fala assim, eu não posso demonstrar que eu tô no desespero, porque meu chefe tá olhando pra mim. Mas ao mesmo tempo você tá assim, meu Deus do céu. Sim, seus divertidamente estão assim, em pane. E aí você teve aprendizados nesse chamado, Sim. né, Lohane? Qual que você certeza. acha que foi o maior aprendizado disso pra você? O maior aprendizado, eu acho que é quando a gente vai falar sobre algum produto que apresentou alguma falha, a gente tem que conhecer e o porquê que ele deu aquela falha pra gente poder desenvolver a conversa com o outro colaborador. E a paciência, né, também, porque quando a gente tá resolvendo uma questão de uma logística de algum produto que tem a parte do envio, da troca, questão de nota fiscal, também é mais puxadinho, você tem que ser bem atento. Porque não é só a parte técnica, tem a parte burocrática junto, Exatamente, né? Então a gente a tem parte que ser multifuncional. Aí. Você acha que segurança da informação é legal até você pegar um documento de 300 páginas? Sim. Para a gravação, galera. Mole, né? Bem fácil isso daí. Mas foi muito interessante ele me passar essa demanda, porque quando a gente fica fazendo sempre as mesmas demandas no dia a dia, acaba que a gente fica um pouquinho estacionado. Então, a gente tem que ter os nossos desafios, por mais que sejam pequenos, vai de uma forma gradativa, mas foi muito bom. Tanto que com isso apareceu logo o outro, e apareceu o outro, aí eu já sei desenvolver sem precisar sempre estar na mesa do Ayrton fazendo perguntas do que fazer. Mas eu acho muito legal esses desafios, pelo menos eu sempre gostei deles, porque eu acho que motiva a gente a ser profissionais melhores, né? No sentido de querer estudar mais especificamente alguma coisa, porque você fala, cara, aquilo ali tá muito presente no meu dia a dia, então eu vou me dedicar a estudar aquilo ali. E ao mesmo tempo você tem o apoio de outras pessoas que já viveram aquilo ali junto com você. Então eu acho que isso da gente estar em constante desafios nessa trajetória, e principalmente no estágio que tem aquele lá a gente estava conversando sobre isso até mais cedo, que os meninos falam muito sobre o estagiário pode errar e tal. Claro, pode errar porque você tá ali pra aprender, mas eu acho que quando você coloca na sua cabeça, eu não quero errar, eu vou aprender, e você busca aprender pra não precisar ter aquela escorregada. Eu acho que isso é um passo importante e vai de cada um do que você quer evoluir, né? A gente brinca que a gente pode errar, mas desde que você tenha aquela consciência que é aquele erro e você aprenda com aquele erro, né? Exato. Você não pode simplesmente errar e eu vou lá e erro de novo naquela mesma coisa. Aí já não dá, né? Então Pisou a gente tem feio. Você já tá pisando na bola. Na bola. Já não é um erro mais, né? Mas é uma evolução mesmo, né? Sim. Exato. E até, eu falando nisso um pouco, Edu, e na Niva a gente tem que fazer muitos atendimentos, né? Uhum. Quais são os maiores desafios que você enfrenta no atendimento técnico aos nossos clientes, né? Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta olhando o lado do cliente, né? Fala, puxa, isso daqui é muito difícil de fazer, os maiores percalços aí que a gente tem nesse atendimento aos nossos clientes, né? Aquele meme, dan. Mas eu acho que a maior dificuldade é passar essa parte técnica, porque acaba que muitas vezes a gente tem o conhecimento necessário ali para atender, mas o cliente quer uma coisa nichada, uma coisa simples, uma coisa fácil.
Então, acaba que passar isso para ele, o seu conhecimento e como fazer, de uma forma mais tranquila, limpa, né? É a parte mais difícil. Sem dúvida. Nos fazer entender, né? Acho que exatamente. E muitas das vezes também entender o que o cliente quer também, né? Qual que é a dificuldade que o cliente tem, qual o problema que está tendo também. Você aprende a entender o outro lado. Então, o que eu entendi atendendo o cliente é justamente isso. Você precisa sempre ouvir e primeiro saber o que o cliente quer para depois você fazer uma entrega boa. Que seria de você ter conhecimento e você não poder passar para outra pessoa. Porque é sempre importante quando a gente vai resolver alguma situação ou demanda, até o mesmo no dia a dia, a gente poder explicar para a pessoa que nos pediu ajuda. Porque eles podem pensar que, tipo assim, vou fazer uma pergunta boba. Não existe pergunta boba. Se ele não tem aquele conhecimento e a gente poder passar de forma, às vezes até didática, uma forma que possa esclarecer na mente dela com exemplos do dia a dia, fica muito mais fácil o atendimento. Sim, e eu acho que a gente tem esse lance do relacionamento muito bom com o cliente, porque é o que a gente pode ver no dia a dia com eles, né? A gente faz os nossos eventos que chama eles, principalmente o do kart, que é algo voltado principalmente para pós. E a gente vê muito isso, eles tendo tranquilidade de fazer perguntas, de poder falar assim, nossa, como é que eu resolvo isso no meu dia a dia e tal. Então, isso é muito bom. E eu acho que a gente tem muito esse relacionamento temos que estar com próximo dos clientes. Eu acho isso muito bom. Isso é legal mesmo. E qual que foi o maior projeto que você já trabalhou, Edu, na Niva, que marcou sua trajetória e você se orgulha e por quê? Bom, acho que o projeto que eu mais me orgulho foi o da implementação da cloud lá no TRT20. Acho que a fazer a primeira migração de um ambiente on-premise, né, para cloud foi eu quebrando um muro, que eu tinha muito essa tensão de atendimento ao cliente. E como foi um projeto grande, assim, e ver que o cliente deu um feedback positivo, acabou me deixando bastante orgulhoso. Eu percebi que eu sou capaz de desenvolver um projeto assim. Acho que foi uma das melhores experiências que eu tive lá na Niva, profissionais. São, digamos, as duas faces do analista, né? A primeira é o atendimento ali no dia a dia e o segundo é quando você pega realmente um projeto para fazer, né? Porque o projeto ele exige muita dedicação, principalmente na parte de documentação, né? Você entender todo o escopo, entender o que o comercial vendeu ali para ele e colocar aquilo em prática, né? Então, isso é a mágica que acontece, né? Da venda para a entrega, né? Porque às vezes a gente o comercial planeja uma coisa ali e quando vai entregar, ele comprou uma laranja e eu entreguei uma maçã lá na ponta, né? Então, a gente tem que entregar a laranja que foi vendida ali, né? Exatamente. Então, isso realmente é um desafio que nós temos no nosso dia a dia aí, que é muito importante e a gente tem que matar esse leão por dia aí para sair do outro lado com isso. E mais uma vez, galera, a Playmóvel tá aqui com a gente nesse podcast. Então, você consegue resolver tudo rapidamente pelo app, com qualidade e eficiência sempre. Então, quer saber mais? Acesse playmóvel.com.br e venha conhecer mais serviços e benefícios que ela pode oferecer para vocês. Falando sobre essa questão de aprendizados e tudo, eu acho que a gente tem um banco de fabricantes muito legal. E por mais raso que seja um pouco do meu conhecimento relacionado ao que cada um oferece, eu posso elencar alguns que são meus favoritos, que eu falo assim, cara, que legal. Como foi a entrada com vocês em relação a eles? Vocês já conheciam esses fabricantes antes? Ou não? Foi a primeira vez que vocês foram ouvindo deles? Foi se interessando? O Edu começou na Citrix, né? Sim. Então, como foi? Foi uma decisão que você falou assim, cara, é exatamente isso que eu quero, porque existem os nossos outros colaboradores que foram para Palo Alto, para F5, que são grandes parceiros nossos, mas como é esse processo? E para você, Lohane, como você olha essa parte dos fabricantes? Qual te chama mais atenção, voltando a essa parte? Quer falar primeiro? Então, o primeiro contato foi muito raso, foi um trabalho que eu fiz na faculdade e falou sobre um
fabricante, que foi o Palo Alto, que eu até citei na entrevista, mas foi de forma não tão técnica, foi sobre o impacto com a evolução no mercado hoje em dia. E o que mais me chama a atenção, eu acho que também assim, por questão de curiosidade para saber como que funciona, porque foi os que eu assisti o chamado, seria a F5, mas eu também participei de um treinamento interno junto com a equipe técnica de Palo Alto, recentemente. Também. Então, esses seriam os seus favoritos Sim, nesse momento? Seria. Assim. Estou esperando pelo treinamento interno de F5. Olha aí. Dica de passagem. Tá vendo? Olha Já aí, tá marcado vendo? já. Olha aí. Pois a gente tá, pensando rápido. E você, Edu? Bom, eu entrei na Niva, como eu falei, não sabendo muita coisa, né? Então eu não entendia muito dos fabricantes e tudo que eu fui apresentado foi ali na Niva. Então eu até pedi muito a ajuda do Ayrton para me dar um norte, assim, para onde eu vou, o que eu estudo. E aí ele me indicou a Citrix. E aí eu já fiquei apaixonado por trabalhar com virtualização, acho super legal. E ultimamente eu tenho trabalhado muito com SentinelOne. Aí essa substituiu a Citrix. Olha só. Me perdoa, Citrix, mas a SentinelOne roubou Essa meu subiu coração. no ranking. Exatamente. E você, Ayrton? Conta pra gente, qual foi seu primeiro contato com os fabricantes? Nossa, não posso falar o tempo, senão vai falar que eu sou velho, né? Vamos fazer as contas. Vamos fazer as contas, né? Mas eu vim do mundo técnico, né? Eu comecei como analista também, né? Então, trabalhei durante muitos anos com HP, né? Então, muitos anos. E isso também lá no meu início da jornada técnica, eu já trabalhava muito com F5 também, né? Então, já é um fabricante que eu já tenho um contato aí de muitos anos aí. Eu gosto bastante da solução, né? Eu gosto de como a gente consegue fazer essa entrega, que os feedbacks que os clientes nos dão sobre essa solução, né? Então, sem dúvida, é uma solução aí que, por até eu ter mais contato com ela, é uma solução que eu me identifico bastante. Muito show. O que mais você quer perguntar pra eles? Ah, e agora acho que é a pergunta coringa agora, né? Tá, pega. Não, Acho que eu bebi muita água, hein? Não, agora é mais pros dois, né? Então, falando um pouco de valores da Niva, né? Quais são os aspectos da visão ou valores da Niva que acho que são mais presentes no dia a dia da equipe? Então, acho que um dos muitos pontos positivos da Niva é a questão de você se sentir numa família. Eu acho que eu nunca fui tão abraçado assim por uma empresa que é um carinho, uma educação, um respeito diariamente que todo mundo tem por todo mundo. Então, acho que ninguém solta a mão de ninguém e a gente segue em frente. Eu acho que isso que torna a Niva uma empresa tão boa de se trabalhar. E o fato dela trabalhar com eventos ali para acabar servindo como uma descontração, né? Acaba que o peso do trabalho diário, às vezes a gente lidar com o cliente acaba sendo estressante, né? Então, acho que esses momentos mais descontraídos acabam A sala de equilibrando. descompressão é muito isso, né? Sim. É um Sim. diferencial que a gente tem de ter um ambiente ali onde vocês podem jogar um videogame, onde vocês podem jogar um totó, conversar. Tem as noites de pôquer também que a gente faz pra descontrair mesmo. O kart, que é muito isso também. Então, esse realmente é um ponto muito legal, essa visão que a Niva tem de abraçar e de demonstrar que é uma família, que a gente tá lá para os momentos que você vai precisar. Até porque a gente passa muito tempo lá, né? A gente Fica normalmente mais tempo lá do que em casa. do que em casa, Exatamente. exatamente. Então, realmente, tem que se sentir bem, né? Então, é um ponto muito bom mesmo. E é um ponto que é nítido para todos nós colaboradores que trabalhamos lá. De falar assim, cara, que legal, uma empresa que te oferece isso, que te oferece um apoio. E isso é perceptível desde o momento que você entra. Eu me lembro que quando eu fui fazer a minha entrevista, aí a Patrícia, que é a nossa gerente de RH, fez, tipo, um tour rápido comigo, mesmo eu não sendo ainda, não estando fechada. Ela falou, deixa eu te apresentar aqui como é que é. Eu nem Pra te lembro. ganhar, né? Pra me ganhar, só palhaça. Ela já sabia como me ganhar fácil. Mas aí ela me mostrou, quando eu vi a descompressão, eu falei, cara, nunca entrei numa empresa que tivesse uma sala de descompressão. Imagina eu na hora que eu li o videogame. Foi amor à primeira vista. Falei, eu preciso trabalhar aqui. É isso, obrigada a todos. E você, Lohane, como foi pra você?
Foi essa questão que o Edu citou mesmo, de você se sentir abraçado. Quando eu entrei na Niva, quem fez o tour foi a Nath. Ela que me apresentou olha o marketing os aí, colaboradores, apresentou também a sala de descompressão. E desde o primeiro dia eu já me senti parte da equipe. Já era chamada para assistir alguns atendimentos, para me passarem estudos, para perguntarem o que eu esperava da empresa. E sempre eles esperavam também um feedback do colaborador, que muitas empresas não têm isso. Do que o colaborador acha, o que ele pensa de melhora da empresa. E isso é muito importante. A gente tem, né, foi uma questão que a gente começou a desenvolver, que é a semana de integração do colaborador, né? É a primeira semana que a gente faz os tours e faz pequenas agendas com gerentes para você conhecer um pouquinho de cada departamento. Porque, por exemplo, eu entrei pelo marketing, então, tecnicamente, eu poderia só conhecer quem fica no marketing. Mas a gente quer a família toda junto, né? Então, esse passo de entrar e conhecer um pouquinho de cada departamento, mesmo que você, no dia a dia, você acaba não tendo tanto contato com aquele ou com esse, mas você conhecer pelo menos todo mundo que tá... E é muito legal isso, porque como a gente fica todo mundo ali mais pertinho durante o dia, né? Você tá aqui, aí pega um outro, oferece uma balinha do outro lado ali, e você fica, eu também, tal. E é muito natural isso. Eu acho que isso facilita muito a conexão entre um departamento. Né? Da empresa porque, por exemplo, o técnico tem que tratar muitas das vezes com detalhes com pré-vendas, com um comercial, um gerente de contas, porque estão em contato também em vender aquela solução, então precisa dessa troca. Até mesmo, às vezes, tratar de alguma coisa com o financeiro, ou com o setor de compras. Então, se você tiver muito... Ai, nossa, nunca falei com aquela pessoa, ou nem conheço, não sei o nome dela, eu acho que fica um ambiente mais difícil. Mas a gente não tem isso lá. É muito... Vamos lá, vamos conversar. Todo mundo é muito integrado à gestão dos setores, é bem tranquilo. Isso é muito bom. Sim, isso é bom. E até falando nisso, né, a gente sabe, como a gente acabou de falar, né, a gente passa mais tempo lá do que em casa, né? E isso impacta muito no desenvolvimento da carreira de cada um, né? E como vocês acham que a Niva está impactando isso na carreira de vocês, né? Como é que ela está ajudando vocês a se moldarem profissionalmente, né? Em que profissional que você quer chegar e como a Niva está conseguindo ajudar vocês, né? nesse tour, nessa jornada aí de profissional, né? Foi o papo que eu troquei com a Patrícia durante a entrevista de estágio. Eu falei que às vezes o que a gente precisa é só uma oportunidade. Então, como a Niva é uma empresa de oportunidades, você consegue... O céu é o limite, digamos assim. Ela vai te dar os meios para você conseguir alcançar uma vida, uma carreira mais estável, né? Sim, é a oportunidade que eles apresentam pra gente, como eu, por exemplo, eu saí da área de programação back-end para futuramente me desenvolver mais na área de redes e ir para a parte de segurança. Então, esse meio eles dão uma oportunidade, por mais que você não saiba, o seu conhecimento seja raso sobre o assunto, eles te dão uma oportunidade, eles acreditam em você e isso te impulsiona a correr mais atrás de estudos, de você se desenvolver com cursos ou até no dia a dia mesmo e querer enfrentar desafios novos dentro do seu trabalho. Muito bom. Interessante, né? Esses feedbacks, né? Nossa, já tá saindo daqui, ó. Anota. E até continuando nessa área de feedbacks aí, né? Então, a gente sempre tá falando aqui muito, né? Da gente, de como a Niva tudo, mas a gente gostaria de ouvir de vocês também, né? Se vocês têm... Se tem alguma sugestão para tornar a experiência na empresa melhor, né? Então, isso é importante ouvir. A gente sempre tem essa política de feedback, né? Que a gente dá para vocês, mas a gente também gosta muito de ouvir feedbacks, né? Então, se vocês tiverem algumas sugestões, estamos aqui abertos a escutá-las, né? Não é? Exatamente, por favor. Bom, eu não tenho reclamações a fazer, não tô puxando o saco de ninguém. Ixi, eu acho mas que eu acho não te chamar depois ali e falar assim, meu filho, e aí? Combinamos antes. Pelo amor de Tá Deus, tudo alinhado, né? tá Me tudo ajuda alinhado. aí. Mas não, realmente a Niva é uma empresa muito boa de se trabalhar. Acho que pro estágio seria interessante, de repente, fazer
algum tipo de treinamento interno sobre as soluções, assim. Porque como você entra sem saber de tudo, você, Mais cru, né? isso, você acaba mais prestando atenção dos meninos, mas ainda assim é um pouco complexo. Então, de repente, investir nesses treinamentos internos no início pode ser bom. Apesar de que a gente sempre precisa de uma base ali inicial, né? Então, você precisa entender como a empresa funciona, o que você precisa fazer e tudo mais. Exatamente. Eu também acho que a questão de treinamentos internos e poderia desenvolver alguma dinâmica para pessoas até que são de fora mesmo conhecer a Niva. Conhecer como é que funciona, conhecer como que a gente trabalha. Como se fosse um workshop, sabe? Eu acho que seria muito interessante também para a visibilidade da Niva. Vamos fazer um quadro? Conhecendo a Niva. Você Vou gosta levar, disso, eu né? gosto. Eu vou levar várias câmeras. Qualquer lá, oportunidade entendeu? é uma ideia nova. Eu vou levar várias câmeras e vou mostrar um pouquinho do nosso dia. Ela gosta. Eu Até gosto. no Dia das Crianças, levou todas as crianças. Foi, pra gente, Niva. Foi um muito caos legal. aquela empresa. Lohane, você precisa ver. A gente fez o Dia das Crianças e a gente não tem crianças na nossa equipe, né? Mas a gente convidou os filhos dos colaboradores para virem para a empresa, para ter eles serem os nossos colaboradores. E aí eles passaram um dia todo com a tia Nath e a tia Andréia, brincando muito. Foi uma verdadeira folia mesmo. Eu contribuí correria. bastante com o dia. Não, trouxe o meus Ayrton me três, né? trouxe 3, entendeu? ele falou assim, 1 é pouco, vou levar logo 3. Então, trouxe. E eu acho muito legal esses eventos pontuais, porque a gente tem datas comemorativas durante o ano, né? Sim. Mas mesmo tendo essas datas que muitas das vezes a gente tá focado em alguma coisa, mas ter esses pequenos momentos de descontração é muito legal, né? Então, a gente tem o nosso arraiá, que é também muito bom. A gente faz a Os festa. eventos são muito bons. Ai, obrigada. Modéstia à parte, né? Ai, obrigada. Você tá falando aí. Tava esperando por esse momento. Obrigada a todos. Mas é muito legal porque eu me divirto, principalmente porque vocês compram as minhas ideias malucas. Então, assim, eu chego lá... Como essa, né? Essa foi uma baita de uma ideia, mas eu acho muito legal isso e eu acho que faz parte desses pequenos momentos. Até o dia do profissional de TI mesmo, que é uma data muito importante, porque vocês estão lá representando a gente na maioria dos momentos. Então, ter esses momentos para vocês também, meu papel, da Paty, como marketing, é também trazer isso, né? O endomarketing tá ali muito presente no dia de vocês. E a gente tá sempre pensando assim, como é que a gente consegue trazer um pouquinho de descontração pro dia deles, né? Então, acho essa parte muito legal. E eu gosto muito de fazer esse trabalho com vocês, tá bom? Não é porque eu gosto de festas também, não. Obrigado. De nada. A luta pra abrir uma água ali. Dificuldade. Eu esqueci que ele tá com a mão machucada. E eu aqui. Perdi a mão. Desculpa, Edu. De boa. Se vocês pudessem falar uma palavra pra definir a Niva. Uma só. É uma- Inovação. A minha eu usei durante o podcast inteiro, que é a oportunidade. A Niva realmente te dá meios pra você conseguir realizar seus objetivos incríveis. E você, Ayrton? Inovação é uma boa. Não é? Ela pegou a minha, essa ridícula. Eu tinha falado no carro. Agora vai Porque ter que a pensar em área, outra. a área que nós trabalhamos, nós dependemos da inovação constantemente, né? Então, Uhum. se a Niva parar no tempo aí, parar com os estudos, parar com a questão da parceria, de conhecer as coisas novas, né? A empresa para, né? Então, Sim, realmente, nós temos que estar sempre ligados. Por isso que a gente sempre busca participar dos principais eventos de mercado, né? Sejam nacionais ou internacionais. A gente sempre tem que estar em busca da solução, né? Porque o nosso cliente final, a gente tem que estar ofertando coisas novas todos os dias para eles. Porque é o nosso dia a dia esse, né? O nosso ganha-pão é esse. É a inovação. Já outra palavra muito boa, networking. Networking. Com certeza. Verdade. Tem que ter muito, principalmente quando a gente está voltando a essa fala de participar de eventos maiores, né? Essas feiras e tal. É muito network, porque você tem ali a possibilidade de, sei lá, um evento de 3.000 pessoas ou mais. Você tem ali um leque de oportunidades e às vezes tudo que a pessoa está precisando é falar assim, ei, eu resolvo seu problema. Com isso, com isso, com isso. Então é muito isso. E as pessoas também enxergam a Niva assim, cara,
vocês são uma empresa vista. Vocês são uma empresa que, se a gente dá um Google e buscar Niva, aparece informações tanto nas nossas redes quanto no nosso site. Então, você entende tudo que a gente oferece, que é um grande portfólio, é um diferencial também que a gente tem um portfólio muito grande para trazer isso, para trazer evolução, para trazer crescimento para o seu ambiente em si. Então, eu acho que estar nos eventos faz parte muito dessa trajetória, desse passo, né? E isso é muito bom mesmo. Passaram no teste aí, hein? Responderam todas as minhas perguntas, hein? Olha aí. Manda mais, brincadeira. Então, Edu, pergunta bônus. O que é VPN? Virtual Private Network. Quer o conceito? Fala o conceito pra mim aí. Não, tá bom isso. Nossa senhora, eu passei dias e dias. Velho, juro. Faz uma pergunta bem top aí, Ayrton, pra técnica. Para a gravação. Eles dois, então, estão chamando ali. Não vou judiar deles, não vou judiar. O papo foi muito bom, Surgiu realmente. uma demanda de última hora, tu sabe. Exatamente. E, gente, mais uma vez, a Playmóveis tá muito aqui com a gente. Então, 100% digital, a operadora que vai estar junto com vocês. Então, quer saber mais? É só entrar no site deles, playmóvel.com.br. Então, busquem saber mais, que ela vai estar junto com vocês sempre. Tudo rápido, fácil, tudo pelo app. Bom, gente, então esse foi o nosso bate-papo. Gostei muito. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigado pelo convite. Sim. Sempre. Vou trazer vocês para bater mais papos comigo aqui. Então é isso, gente. A Niva é evolução. A Niva é crescimento, oportunidade, e que esse papo sirva de motivação para outras pessoas que queiram conhecer a Niva e também que queiram dar esse passo, né, de começar num estágio, de saber que o mercado ele vai estar ali, são desafios que a gente vai estar cumprindo todos os dias, mas que faz parte pra gente alcançar evoluções profissionais, né? Então, muito obrigada mais uma vez e é isso, até a próxima. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a você que está nos assistindo aí, tá bom? Então, é isso. Tchau.